Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o nosso Agente aqui na Fonte TV, canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, 9 Anápolis, 16 Águas Lindas e em torno de Brasília. Eu estou um pouquinho rouco, mas a gente vai tentando fazer o programa junto com você aqui, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças, sobre o abandono e também outros crimes relacionados a menores. No primeiro semestre de 2012, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 56 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. No mesmo período deste ano já foram registrados quase 69 mil denúncias, um aumento de cerca de 22%. O que deve ser feito então para garantir mais proteção às nossas crianças e os nossos adolescentes? E hoje eu quero falar mais sobre a adoção, porque eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo a juíza da Infância e da Juventude de Goiânia, Maria Socorro de Souza. Recebo também o psicólogo João Swaber, que está voltando ao nosso programa, e o presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, Paulo Henrique Rodrigues. O programa está apenas começando e um minuto eu já venho com os meus convidados para entrevistá-lo, tá bom? Olha, o abandono de crianças é um crime previsto na legislação brasileira, porém, essa previsão legal não impede que muitos pais deixem suas crianças desamparados. E o vício das drogas é um dos motivos que tem feito essa realidade crescer no país. Estou falando só de abandono, mas eu quero falar sobre outros temas. Põe na matéria. No Brasil, os índices de violência contra crianças e adolescentes preocupam as autoridades. A cada ano, as denúncias sobre crimes contra menores aumentam no país. De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, entre 2012 e 2013, houve um crescimento de 22% no número de ligações para o Disque 100. No primeiro semestre de 2012, foram recebidas mais de 56 mil denúncias de violações de direitos humanos contra menores. No mesmo período deste ano, esse número chegou a mais de 68 mil ligações. Segundo a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, a maioria dos crimes registrados acontece no ambiente familiar. Os crimes de estupro de vulnerável, principalmente, são crimes onde o agressor ou ele faz parte do ambiente familiar ou é alguém do círculo de convivência da família, né? São pessoas que, de alguma forma, a família confia com que a criança fique. Na DPCA, estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça lideram as estatísticas de crimes contra crianças. Este ano, de acordo com a delegada, a quantidade de denúncias cresceu em relação a 2012. Nós acreditamos hoje que a sociedade tem tido uma confiança no nosso trabalho, né? Nós agradecemos, inclusive, por isso. E essas pessoas estão passando a denunciar, nós estamos agindo da melhor forma possível e, na medida do possível, esses agressores eles têm sido presos. Além da violência física ou psicológica relatada nas queixas que chegam às delegacias, outro problema que chama a atenção no país são os crimes de negligência e abandono. Em julho deste ano, em Goiânia, uma criança morreu após inalar fumaça de crack. O bebê estaria no colo da mãe enquanto ela usava a droga. No condomínio Sol Nascente, na capital, há diversas histórias de crianças que foram abandonadas pelos responsáveis. Uma das que chocam é o deste menino. Ele é o 7º filho de uma mesma família a ser deixado. Os pais são usuários de drogas e os avós alcoólatras. Vem mudando esse perfil, porque antes era mais por violências físicas contra as crianças. Hoje em dia é o abandono em função das famílias ter se envolvido com drogas, né? A mãe, o pai, a família ser usuário de drogas. Atualmente, no condomínio, há pelo menos 50 crianças de 0 a 12 anos. No local, além de moradia, elas recebem assistência médica e psicológica. Para essa psicóloga, o acompanhamento é primordial, devido à violência vivenciada por esses menores. Precisa ser desenvolvido, dentro da nossa política de saúde, uma forma de se tratar não só a criança, não só o usuário, toda a família.
aí sim nós teremos condições de fazer um trabalho mais efetivo. Este conselheiro tutelar afirma que a situação de muitas crianças e adolescentes é preocupante, principalmente as que têm pais usuários de drogas. Essas crianças que fiquem sozinhas em casa, que são abandonadas, são negligenciadas pelas famílias, a tendência é aprender com pessoas na rua. Pessoas na rua que não têm amor por essas crianças vai ensinar o quê? Um mal para elas. Elas podem ser abusadas sexualmente, induzidas a mexer com droga, induzidas a cometer furtos, inclusive vários outros tipos de coisas que não é uma criança normal, que tem uma família estruturada. Olha, para tratar desse assunto, eu estou recebendo a doutora Maria de Socorro de Souza, que é juíza da Infância e da Juventude de Goiânia, o doutor Choso Abbe, que está voltando ao nosso programa, que é psicólogo, e o Paulo Henrique Rodrigues, que é presidente do Conselho Tutelar, dos Conselhos Tutelares de Goiânia. E eu vou começar, se me permite, com o doutor Choso, porque eu quero entender algo, doutor. Eu tenho 2 filhos, eu os amo demais. O que leva uma mãe, um pai, a gente tem sempre, né, na cabeça, na concepção, que o pai e a mãe têm aquele amor incondicional pelo filho, a abandonar seus filhos? Boa noite. Bom, essa pergunta foi uma pergunta muito intrigante. O que faz uma mãe ou um pai abandonar um filho, né? Eu acredito que uma das principais questões é como que essa mãe e esse pai foi criado, como que eles foram tratados na infância deles, e aí se a gente pegar o histórico familiar, o histórico de vida dessa pessoa, nós vamos entender como foi construído os valores pessoais que essa pessoa tem, valores, princípios, e aí se eu abandono meu filho, quer dizer que os meus valores prioritários, eles não foram bem construídos ou bem estruturados. Então, eu acho que aí se concentra um grande problema, onde a gente só pensa que a pessoa abandonou. Não, mas essa pessoa provavelmente ela foi abandonada também de alguma forma, né? Qual é a consequência de uma criança abandonada aí no futuro dela? Olha, a consequência ela vai variar muito diante de muitas questões, principalmente do contexto que essa criança crescer e ela for desenvolvida, né? E aí nós podemos ter inúmeros fatores, né? Não quer dizer que porque essa criança foi abandonada que ela vai ser uma pessoa ruim, né? Isso vai depender muito da própria índole da criança, quando ela se tornar adulta, daquilo que foi ensinado a ela, né? Mas com certeza vai deixar sequelas muito fortes, que vai trazer vários tipos de prejuízo na vida emocional e na vida psicológica dessa pessoa. Paulo Henrique, diz para mim, o Paulo que é presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, vocês recebem muita denúncia de criança abandonada aqui em Goiânia? Boa noite, Fábio. É um prazer estar no programa aqui, nossa gente. Bom, é igual a matéria mostrou, né? Infelizmente, o índice aumentou mesmo bastante, e em função da droga, né? Na verdade, a drogadição hoje é um mal terrível que chega aos lares das pessoas e causam esse tipo de situação. As pessoas envolvem na droga, a mãe no questão do crack, e acaba deixando seus filhos e chegam no Conselho Tutelar já querendo deixar todas as crianças, né? E geralmente essas mães têm mais de um filho, né? Então é um caso também de saúde pública também, né? Por exemplo, nós temos lá pessoas com 7, 8 filhos e todos os filhos são entregados, né, ao Conselho Tutelar para a gente fazer o acolhimento institucional dessas crianças. Bom, doutora Maria do Socorro, a gente que conhece um pouquinho a legislação, por exemplo, americana, né, pegando até o que acontece nos Estados Unidos, tem alguns casos lá que a criança não volta em hipótese alguma para o pai, para a mãe. Aqui no Brasil parece ter uma tendência de tentar recuperar esse relacionamento familiar, enfim. Eu vou dar um exemplo, né? Recentemente uma criança morreu que inalou crack, né? Morreu. Mas tem outras que, se eu não me engano, na mesma semana, outra criança foi internada no hospital com o mesmo motivo aqui, e essa, graças a Deus, não chegou a falecer. Mas aí a gente vai tentar levar ela de volta para o convívio familiar, ou não é melhor tirá-la desse convívio e levar para uma casa que tenha uma condição de criá-la melhor? Bem, nós temos uma legislação, a lei que trata especificamente da adoção, e ela nos obriga até a tentarmos todas as formas de mantermos essa criança junto à família, é lógico, sem que ela esteja em situação de risco. Então, quando há um caso de comorbidade, essa criança já está numa situação tal
de abandono ou de risco, como no caso dessa criança que ingeriu de forma indireta o crack. Então, o que acontece? Após o acolhimento, que em geral se dá pela primeira porta, que é o Conselho Tutelar, nós temos por obrigação legal buscar a família extensa, os avós, os tios, enfim, familiares. Agora, é lógico que se ficar demonstrado que essa família, seja natural, pai, a mãe, ou a família extensa, que é os parentes, não tem condição, em hipótese nenhuma, nós vamos recolocá-la no seio familiar. Aí sim, nós vamos tentar, de todos os meios, colocá-la numa família substituta. Deixa eu perguntar a opinião da senhora. A senhora acha que a legislação precisava mudar nesse sentido? Olha, eu acho o seguinte, que não é bem assim. O filho, ele deve, lugar de filho é ao lado do pai. Se não é ao lado do pai, é ao lado da família. Então, até por um princípio, direito natural, não é nem legal, nós temos que buscar, primeiramente, colocá-lo na sua própria família. Não é? Onde devem ser construídos os vínculos, né, afetivos, valores e tudo mais. Agora, é lógico que essa tentativa que o juizado faz, essa busca, ela não é insana. Se nós percebemos de frente, logo, que é uma família que não tem nenhuma estrutura, que é uma família que não tem condições de acolher, então nós vamos dar a oportunidade dela se manifestar no interesse de ter aquele filho ou não. Posso dar um exemplo? Nós tivemos um caso emblemático, e esse marcou muito, porque foi na época da Copa do Mundo, né, em busca do 6º título, e nós demos a esse caso, o nome da operação, Rumo ao Hexa, em que haviam 6 crianças que ficavam aqui na T63 com os pais, que eram catadores de papéis. Na verdade, usavam um carrinho, colocavam as crianças dentro, os 2 drogados, usuários de droga, e o dinheiro que eles conseguiam com as crianças no sinaleiro, na porta do McDonald's, aqui na T63, na verdade, era para comprar droga. Eu lembro dessa família. Você lembra dessa família. E um professor da faculdade, até falo o nome, professor Pedro Sérgio, vendo aquilo e muito sensibilizado, ele levou aquilo até o juizado da infância. E o que nós fizemos? Foi muito difícil conseguir levar aquelas crianças até a entidade de acolhimento. O Conselho Tutelar não conseguia, até mesmo a polícia e tal. Por quê? Porque eles já eram tão preparados pela família que quando chegavam os veículos do juizado, cada qual corria para um lado e nós não conseguimos. Planejamos uma operação Rumo ao Hexa. Ou seja, de madrugada descobrimos onde eles moravam, em locais insalubres, tinha até cobras mortas, pequenos filhotes de cobra morta, porque eles moravam em Aparecida de Goiânia, debaixo de uma lona, e 5 horas da manhã deflagramos, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar e tal, pegamos as 6 crianças e levamos para a entidade de acolhimento, abrigo, antigo abrigo, hoje não se fala mais assim. O que aconteceu? Desde piolho até tratamento dentário, enfim, aquela situação. Em hipótese, nós devolveríamos essas crianças que eram de 3 até 9 anos de idade, 11 anos, aos pais? Nós demos a oportunidade. Chamamos esses pais, localizamos avós, oferecemos o tratamento de drogadição para esses pais, e enquanto essas crianças ficariam ali, caso eles demonstrassem que tinham se recuperado em condições, nós devolveríamos. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu? Eles nunca mais apareceram. A hora que nós colocamos como condição que eles deveriam se submeter a um tratamento, um acompanhamento psicológico, tratamento de drogadição, eles nunca mais compareceram. Localizamos avós, tiveram interesse, 2 dessas crianças foram adotadas, uma delas por uma professora, e mudamos, graças a Deus, o destino dessas crianças, né? Essa é a minha preocupação, que a senhora deixou bem claro. Graças a Deus que o juizado faz esse trabalho de saber se tem condições de continuar com essa criança, porque de repente esse pai e essa mãe vão utilizar um trabalho escravo, né? Literalmente, para conseguir dinheiro, enfim. Ainda bem que agiu nesse sentido. Doutor Choso, vamos conversar um pouquinho. Como é que a gente recupera esse pai e essa mãe para que ela possa cuidar da sua criança? Sim, é interessante, ouvindo a doutora relatando, eu já vou pensando o que faz, primeiramente, essas crianças quererem continuar nessa situação. Né? Eu creio que é o seguinte, foi criado ali pelos pais, os pais criaram um mundo para essas crianças viverem, que é um mundo que é só delas. E de repente e o mundo delas é aquilo.
Elas não conhecem o mundo que é chamado escola, o mundo que é esporte, elas não conhecem esse tipo de mundo. Uma cama, um chuveiro. Exatamente, porque com certeza esses pais já fizeram a cabeça dessas crianças nesse sentido. E aí então quando oferecem um mundo diferente, onde os pais não estarão presentes, aí elas assustam, claro, e aí elas vão querer exatamente aquilo que elas tiveram como princípio, que é aquele mundinho que papai e mamãe me ensinou. Agora, a recuperação desses pais, eu acredito que é um problema social, aí nós temos seríssimo, porque a primeira pergunta tem que ser, o que levou esses pais a viverem esse mundo? O que levou esses pais a terem esses filhos e oferecerem esses filhos para eles? Que tipo de mundo esses pais tiveram anteriormente? E aí nós temos que trabalhar questões muito profundas. E primeira coisa é a questão de tirar a droga. Não adianta nós querermos tratar esses pais e deixar eles na droga, porque isso vai voltar, esse ciclo vai continuar dessa mesma forma. Bom, a pergunta... bem rápida, clara e objetiva para o senhor. Se os pais quiserem recuperar para cuidar, por exemplo, a doutora Maria do Socorro determina, igual foi nesse caso, se vocês querem ficar com seus filhos, vocês precisam passar por uma recuperação. Ele tem recuperação? Tem. Nós da psicologia acreditamos o seguinte, nós temos que acreditar no ser humano. Por pior situação em que ele esteja, que ele se encontre, se ele tem vontade de mudar, existe sim uma possibilidade. Perfeito. Paulo Henrique, como é que está o trabalho do Conselho Tutelar nesse sentido em Goiânia para cuidar dessas crianças abandonadas? Na verdade, o trabalho do Conselho Tutelar, com essa gestão de conselheiros, melhorou bastante, né? Infelizmente, a estrutura do Conselho não atende aquilo que a região, que a sociedade precisa. No mínimo seria necessário, né? Um mínimo que seria necessário. Mas tem conselheiros compromissados com a criança e adolescente e a gente está fazendo um trabalho de excelência mesmo, né, em questão de drogadição, de tratamento. Eu queria dar a doutora falou um caso que a família não se regenerou, mas eu tenho um caso do conselho que a família sim, né? Os pais eram usuários de crack, nós entramos na casa dessa pessoa, nós tivemos até um confronto com polícia e tudo mais nessa família, internamos a família, a mãe e o pai. E essas pessoas, com toda a família também, né? Os avós, teve intermédio e tudo. E essas pessoas entraram no tratamento, fizeram todo o tratamento, as crianças ficaram com a avó materna até esse procedimento. E hoje, eu tive a felicidade de, semana retrasada, topar eles na rua e tá uma família estruturada de novo, né? Os pais viraram evangélicos agora e tudo. Então, tem todo um caminho a ser traçado para o bem, para a criança, né? Paulo, num caso desse, o Conselho Tutelar, por exemplo, acompanha essa evolução? Está sempre vendo se a família permaneceu nessa mudança? Na verdade, nós não temos nós não conseguimos fazer esse acompanhamento do jeito que nós queríamos. Infelizmente, a estrutura do Conselho tá de apagar fogo mesmo, né? Então, um incêndio, a gente vai lá, apaga o fogo, pega outra criança, atendimento toda hora, então o acompanhamento até que a gente não tem essa triagem certinha como deveria ter. Mas a gente tem sim, porque os conselheiros são eleitos pela comunidade, então nós conhecemos as pessoas da região, né? Então a gente fica sabendo, alguém dá informação de como é que está. A conversa vai chegar no Conselho Tutelar. Se me permite também, quando há uma situação e essa é levada ao juizado, é construído um processo, instaura-se um processo, um procedimento. E nesse procedimento de se ouvir a família, de diligenciar meios para que ela se recupere, enfim, até a entrega, a devolução dessa criança ou dessas crianças à família, depois há um acompanhamento, tanto pelo Conselho Tutelar, naquilo que é possível, como pela equipe técnica do juizado, pela equipe multidisciplinar, que são os psicólogos, os assistentes sociais, porque nós temos relatórios periódicos que devem ser juntados ao processo. Então, há esse acompanhamento por um determinado período. Perfeito. Depois do intervalo, eu vou conversar com os meus convidados sobre a adoção também e sobre, por exemplo, né, a doutora Maria do Socorro vai poder nos orientar até numa questão. Se você que está me assistindo aí não quer ficar com seus filhos, ou não pode, não quer é uma expressão tão forte, né? Forte. Não pode ficar com seus filhos, tem a forma correta de você dar uma oportunidade para eles. Depois do intervalo, eu converso com eles.
Bom, eu estou conversando hoje, primeiro eu já quero pedir escusas a você pela minha voz. Estou fazendo de tudo para melhorar ela, mas eu estou conversando aqui com a doutora Maria Socorro de Souza, ela que é juíza da infância e da juventude aqui em Goiânia, o doutor Choso Abe, aprendi a falar o nome do senhor direitinho já, né? Que é psicólogo, e o Paulo Henrique Rodrigues, que é presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia. Nós estamos falando sobre alguns crimes que acontecem contra crianças, sobretudo aquelas de abandono. E uma das coisas que tem crescido, eu vou falar depois com o Paulo sobre isso, que é a questão, aliás, vamos conversar agora já. Ô Paulo, tem um crime que acontece, e está infelizmente aumentando em Goiânia, agora em Aparecida, 2, 3 dias aconteceu isso, que é o pai e a mãe totalmente desatempado, para não usar uma expressão mais esdrúxula, que é merecedora, deixa a criança no carro, vai fazer compra, fica 2, 3 horas, a criança fica lá dentro, pode desidratar, pode sofrer queimadura, ou pode acontecer até coisa pior, como já aconteceu, né? Agora, 2, 3 dias atrás, uma mãe foi fazer compra no supermercado, deixou a criança lá e chamaram a polícia, uma pessoa que estava perto filmou e tudo mais, enfim. Não tem como, é crime isso, né? Crime de abandono mesmo, né? Abandono de incapaz, né? De maus tratos, negligência por parte dos genitores, né? Porque isso é um absurdo, né? Que você pega a correria do dia a dia. Na verdade, a gente pegou um caso desse também, lá no Urias Magalhães, que uma mãe deixou a criança, foi no salão e deixou a criança dentro do carro, né? E aí tudo fechado, e alguém passou na rua e acionou os conselhos. Nós fomos lá, nós tínhamos que chamar o chaveiro para abrir a porta, porque a mãe, na verdade, a gente não sabia qual salão que estava, tinha um salão perto, nós fomos, não encontramos. Então, a gente fez o boletim de ocorrência contra a mãe, tudo, chamamos a polícia e tudo, porque isso mesmo, a criança pode vir a óbito, né? Por estar sufocada dentro do carro, né? E o sol, estava estralando o sol, isso aí é inadmissível. Seco, do jeito justamente, que tá. Né? Então, vira uma sauna ali dentro do carro. Vira uma sauna e a criança indefesa, né? A criança estava na cadeirinha ainda, né? Amarrada na cadeirinha, não tinha nem como fazer nada. Então, doutor, isso é um absurdo. Nesse caso, a família pode sofrer um processo? Ah, sim. É o seguinte, nós tivemos um caso, esse até me sensibilizou bastante, de um delegado, né? Ele até envolvido em um caso aí desses famosos, salvo engano do Sul, não me lembro se era Rio Grande do Sul, Paraná, um delegado de polícia. Ele, naquele afã, a esposa pediu para ele deixar a criança no berçário, e ele passou em um determinado local e acabou esquecendo a criança. E a criança veio a óbito. E quando ele chegou no final da tarde, aliás, a esposa, salvo engano, a esposa ligou, e aí, você deixou em tal lugar? Que ele lembrou, foi lá no carro, a criança já tinha morrido por asfixia, desidratação. Então, isso me chocou muito, porque, poxa, um pai, né, e trabalha com a lei, com a apuração de crimes, e nesse caso, nós temos várias vertentes. Primeiro, abandono de incapaz, eu acho que não. Eu acho que seria talvez melhor uma lesão corporal culposa ou uma morte culposa, porque jamais seria dolosa com a vontade. Na verdade, cada caso é um o caso. abandono por incapaz, que tem uma pena aqui, até olhei há pouco no Código Penal, de 6 meses a 3 anos, e quando é ascendente, é o pai, essa pena pode ser aumentada de 1/3, se resulta morte de 1 a 5 anos, ou seja, uma pena bastante pesada, é quando a vontade dele é voltada para o abandono. Aí, sei lá, é uma questão que cabe a nós refletirmos. Será que quando ele largou, trancou o carro, entrou no supermercado, aquela mãe, aquele pai, o sentido era abandonar? De certa forma, sim, não é? Trancou o carro, abandonou, ainda que seja momentaneamente. Mas, enfim, o que eu gostaria, assim, de refletir com os senhores é que configura, assim, um ato criminoso, punível, e ainda que a dor seja maior do que a punição, é a dor da perda do filho, da lesão, muitas vezes irreversível, causada, né? E casos como esse têm sido constatados em várias classes sociais que possuem carro, evidentemente. Então, e esse fato, quando aconteceu com este delegado, isso me chocou muito, porque eu imagino a dor desse pai.
Ele trabalha com a lei, com o criminoso. A vida dele. É verdade. Acabou a vida dele. Terrível. Bom, doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. O pessoal que está assistindo a gente em casa agora, ou sabe de alguém, uma família, uma mãe que não tem condição, ela mesma sabe, a gente sabe que existe isso, ela mesma sabe que não tem condição de criar a criança. E aí no interior tinha muito isso, né? Vai dar para o compadre, dá para a comadre, fala, cuida aí, educa e tal, e faz aquela adoção, a passagem de filho lá, e às vezes até bem intencionado, não tô querendo julgar nesse sentido, não. Doutora, o que a pessoa tem que fazer de fato? Bem, até 2009, antes de surgir a lei 2010, que renovou, reformulou todo o processo de adoção, ela poderia. Ela poderia dar para a vizinha, para a comadre, no materno infantil, comunicar por meio da enfermeira, olha, não quer meu filho. Geralmente arrumava um casal desejoso de ter filhos, de adotar e tal. Só que a partir de 2009, novembro precisamente, a lei proibiu a adoção dirigida. Então ninguém mais pode entregar o seu filho para um determinado casal para adotar. Aí o que acontece? Ela deve comunicar ao juizado da infância. Né? Se ela não tem meios até o juizado e ela está fazendo o pré-natal, a direção daquele hospital, daquela instituição de saúde, é obrigada a comunicar ao juizado que ela está grávida, que está fazendo o pré-natal, mas que ela não quer o bebê. Por quê? Porque ela vai ter um acompanhamento psicológico, né, doutor? Para que realmente ela verifique se ela, ao final, quando der a luz, ela realmente não quer aquele bebê. O que acontece? Eu recomendo às pessoas que não querem, esteja grávida ou já deu à luz, que vá ao juizado e entregue o seu filho. Por quê? Porque é o meio correto, legal, é mais seguro, porque o juizado, nós temos uma lista de 403 pessoas cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção, esperando ali na fila, aguardando para serem pais adotivos. Que já passaram por preparatório. Processo de triagem, de avaliação, estão habilitados. E o melhor lar, de acordo com o perfil da criança e o perfil do casal, vai ser entabulado ali, né? Então, esse é o procedimento correto. E se a mãe não fizer isso, ela está cometendo crime? Ela está, porque ela não pode entregar. Se ela abandona, é abandono de recém-nascido. Até verifiquei aqui, tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, uma pena de 2 a 6 anos. Então, vamos supor que ela coloque numa caixinha, põe debaixo de uma ponte, deixa um lugar, a criança vai morrer. E não é incomum, a gente está vendo isso por aí. Então, o que acontece? Ela está agindo, no mínimo, à margem da lei. Se ela vende ou entrega por um valor que também não é incomum... Para trás, aqui aconteceu em Morrinhos, isso aqui, né? Pior ainda, né? Então, ela está exercendo um comércio. Isso também é proibido, é previsto em lei como uma conduta delituosa. Então, na verdade, o que ela deve fazer, mas eu tenho vergonha, eu não tenho coragem de assumir isso frontalmente. Procure o conselho tutelar, olhe por meios, o conselho tem sido bastante atuante. Esses dias mesmo no juizado, uma mãe estava entregando no materno infantil, isso tem cerca de 2 meses. Ela estava ali, ela deu à luz e já estava entregando para um casal o bebê, ali no próprio hospital. O conselheiro tutelar foi acionado, foi lá na hora, pegou a criança e encaminhou para o juizado junto com o casal. Aí o que nós orientamos? O casal vai fazer a habilitação. Ele vai ser o pai adotivo daquela criança? Provavelmente não, porque tem uma fila, tem outros casais que fizeram curso, que se habilitaram, tem todo um processo. Mesmo com a vontade da mãe natural. A mãe natural não pode colocar a vontade nisso. Não pode. A única exceção para essa adoção, que se chama adoção dirigida, que é aquela que eu entrego para determinada família, é quando a criança já está com um vínculo, já tem alguns anos que está com aquela família, já tem um tempo, então você não vai retirar. Mas, assim, principalmente o recém-nascido, a lei não permite mais. Perfeito. Doutor Souza, vamos lá. O que os pais que estão, os futuros pais, candidatos aos pais que estão nos assistindo para adotar uma criança, precisam estar psicologicamente preparados? Bom, é o seguinte, nós entendemos que, primeiramente, o pai, quando ele quer adotar, o casal quando quer adotar,
geralmente eles se preparam, sonham, desejam, e aí tem já um amor internamente muito grande, um sonho, um desejo, né? Uma questão de concretização muito forte. Agora, esses pais têm que entender que essa criança não foi avisado para ela que ela vai ser adotiva. O natural nosso eu vou nascer num lar onde meu pai e minha mãe é meu pai e minha mãe biológico. Isso é o natural nosso de qualquer um. De repente, eu nasci num lar onde meu pai e minha mãe não é meu pai e minha mãe. E essa criança, lógico, eu estou falando assim, ela não tem essa consciência ainda, mas o casal tem que entender que, para ele, aquela condição não é o natural. Então, esses pais têm que estarem preparados para lidar com essa não naturalidade para a criança, tem que assumir, sim, que isso não é o ciclo normal da vida, e se prepararem para isso, porque essa criança vai começar a questionar algumas coisas, pode ter uma diferença muito grande de aparência de pai para filhos, e como que eles vão lidar com isso? Eles têm que não se preparar somente eles para receber essa criança, mas se prepararem para que essa criança receba eles, e quando tiver essas crises internas, saber como lidar. E aí a questão psicológica não é só um preparo antes de receber. Na verdade, o preparo vai ser durante todo o desenvolvimento dessa criança, né? Juntamente com essa criança, porque alguns vão se adaptar muito bem, outras não. Outras crianças nós sabemos que quando elas descobrem que são adotadas, elas têm uma grande revolta, e por melhor que sejam esses pais, elas são revoltadas, o sentimento de abandono continua muito forte ainda, e isso é muito forte dentro dessa criança. Pois não, doutor. Desculpa a interferência, mas eu me lembrei claramente do casal, que aliás eu sou uma admiradora, a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Eles têm um filho que é africano, têm um filho que é oriental, tem gêmeos, 3 filhos que são naturais. Eu imagino como deve ser a construção do relacionamento daquela família. É muito bonito a gente ver isso. Um é negro, de cabelo enroladinho, outro é oriental, outro... Cada um ali assim, evidentemente, fortemente marcado pela sua etnia. Não é? E como que o casal lida com tudo isso? Uma loirinha de olho azul, maravilhosa, filho natural, outro moreninho com cabelo enroladinho, outro negro, né? E tal, é interessante, é um estudo, doutor, para ser feito um estudo de caso. Analisado. Eu acho que, na verdade, Fábio, a verdade tem que prevalecer, né? Acho que a verdade ensina a criança, sempre mostrar para ela que, por exemplo, ela foi adotada, ela foi recebida pelaquela família, porque é justamente isso, né? A questão de abandono, se ela foi enganada a vida, né? Por exemplo, 17 anos ela descobre que ela foi adotada, né? Isso é um baque muito grande para a criança. Porque é muito difícil esconder isso, né? Justamente. Uma hora alguém solta na família, alguém dá um deslize, e isso a criança ela vai ficar retraída, ela vai se sentir enganada pelos próprios pais, né, que o adotaram, né? E o doutor que tem mais propriedade para falar isso aí, né? Questão da... Hoje, eu tenho visto hoje, no curso preparatório de adoção, que um dos requisitos para habilitar a adoção é que ele faça o curso preparatório de adoção. Então, o casal hoje ele já é muito consciente dessa responsabilidade. E eu vejo, assim, que hoje está muito natural adotar e desde o início já ir trabalhando com a criança, o filho adotivo, que ele é o filho do coração, que ele não é um filho biológico, ele não veio de uma gravidez, né? E a coisa vai se desenvolvendo com tanta naturalidade, isso é muito bom, né? Só uma questão nisso aí, eu acho que é interessante. Tem casal que realmente consegue levar essa adoção de uma maneira muito interessante, muito legal, e já existe um amor entre pai e filho ali muito forte, né? Mas é uma coisa que às vezes a gente percebe. Às vezes os pais que adotam, quando percebem que essa criança e já conversou com ela, que ela é adotiva, filha do coração e tal, mas essa criança apresenta alguns comportamentos realmente inadequados, o pai e a mãe, primeira coisa, o que eu fiz de errado? Às vezes não é eles que fizeram de errado, às vezes é a criança que não está aceitando aquela situação. E aí eles não podem ter medo de buscar ajuda nesse momento, porque precisa sim de ajuda, e aí tem os profissionais para orientar exatamente nessa questão onde eu dei tudo de melhor para esse filho e esse filho não está aceitando. Eu vou até fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta afirmando, até natural para essa criança, ela tem uma certa revolta, né? Exatamente, né? É exatamente isso, é natural isso. Ok, eu só vou terminar só contando uma historinha aqui, uma história real que eu conheço, de uma criança que foi adotada. Ela descobre depois, de uma família muito amiga da gente, descobriu, ela já era mais velhinha, de 8, 9 anos, foi adotada recém-nascida, e ela pergunta para a mãe, né? Mãe, eu não nasci da sua barriga, né, mãe?
Falou, não, meu filho, realmente você não nasceu da minha barriga, mas foi muito mais especial. Eu fui lá, eu te escolhi, você me escolheu, a gente se amou e tal. Então foi assim, eu acho que a forma também que o pai e a mãe for tratar disso, né, vai ser diferente. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Paulo. Paulo, denúncias, como é que são feitas e como podem ser feitas ao Conselho Tutelar? E devem ser feitas. Devem ser feitas, né? Na verdade, a denúncia, o trabalho do Conselho trabalha em cima de denúncias, né? Então, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 do Governo Federal, pode ser feita pelo 3524-2468, que é o da minha região, e geral de Goiânia, 0800 62 11 77, que é do SOS Criança, que de lá ele distribui para o Conselho de Origem. Eu acho interessante, né, doutora Maria do Socorro, até uma coisa interessante. Você que está em casa, percebe que tem algo errado acontecendo, faça denúncia, porque aí o Conselho Tutelar vai lá. Se não tiver nada acontecendo, eles vão embora. Né? A Polícia Civil da mesma forma. Se tiver nada acontecendo, vai. Mas é importante, né, doutora? Fazer a denúncia, né? Mas eu vejo o seguinte, o Conselho Tutelar hoje, ele é vamos dizer assim, ele tem uma existência, uma credibilidade muito grande na nossa sociedade. E é a primeira porta de entrada para as denúncias de situação de risco de criança e adolescente. E as pessoas, elas em geral, elas sabem o que é o Conselho Tutelar, elas vão ao Conselho Tutelar e ao Juizado da Infância e Juventude. E é muito comum, eu vejo isso porque eu atuo muito na área de ato infracional, né? Então, esses crimes que são cometidos por menores, é muito comum os pais comparecerem ao juizado e falar, aí, tá vendo? Eu falei que eu ia te trazer no juizado. Então, assim, em primeiro lugar, vai no Conselho Tutelar, tenta contemporizar e tal. E o juizado passa a ser a última instância, entendeu? Porque é onde já vai ter uma sentença, já vai ter uma medida, né? Vai ter uma decisão, né? É, uma decisão. Tá certo, faça a denúncia, eu insisto mais uma vez. Se você está vendo que tem algo acontecendo, em especial crimes contra a criança, abandono, até pedofilia, enfim, procura o Conselho Tutelar. Se você acha que tem algo estranho acontecendo, porque os conselheiros vão lá, né, Paulo? Justamente. Vão lá ver. Na realidade, se vê que não tem nada errado acontecendo, vão embora. O Estatuto da Criança e Adolescente já fala, né, que a questão de criança e adolescente é suspeita. Suspeitou, né? Você está chorando demais, tem alguma coisa errada, tem que fazer a denúncia para a gente averiguar. Uma coisa, tentar... eu sei que tem criança custosa, uma coisa é bronca, outra coisa é espancar, totalmente diferente. Então, soube de algo acontecendo, chama você, chama a polícia, eles vão lá, vão dar uma olhada, não tem nada acontecendo, vão embora. Poxa vida, mas se tiver acontecendo, você está tendo a oportunidade de salvar uma criança. Paulo Henrique, obrigado pela participação. Obrigado, né? É um prazer estar aqui e obrigado a todos que estão nos assistindo. Doutor Shows, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço e acho que é muito importante nós conversarmos sobre todas essas questões e estamos aí sempre disponível. Doutora Maria Socorro, obrigado pela participação, extremamente importante a participação da senhora hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de esclarecer que nós somos duas juízas no Juizado da Infância e Juventude, além de um outro juiz, doutor Pedro, como juiz auxiliar. E nós estamos à disposição e convidamos a sociedade a compartilhar, né, dos trabalhos, porque nós temos programas que são direcionados à sociedade, que podem participar no sentido, né, de serem voluntários. Temos o programa Anjo da Guarda, temos os agentes de proteção, que inclusive vamos abrir agora uma seleção. Enfim, o juizado também está à disposição e nosso muito obrigada pela oportunidade. Doutora, só uma última pergunta que eu esqueci de fazer, eu deveria ter feito. A pessoa que está assistindo a gente em casa e quer adotar uma criança, o que ela faz? Sim. Então, aquele casal ou aquela pessoa, porque hoje não se exige só o casal, pode ser o homem, ou a mulher, ou o divorciado, né? Enfim, o casal, ele deve procurar o juizado, ele vai submeter uma entrevista, levar os documentos necessários, como os documentos pessoais, certidões, né? E tudo mais, e vai se habilitar, o primeiro passo é o processo de habilitação para adoção, e vai fazer o curso, que é um curso preparatório de adoção, um curso maravilhoso, dividido em módulos, né? Tem um módulo, inclusive, que orienta todas as questões que foram aqui discutidas. E, enfim, ele vai submeter entrevistas, vai ser visitada a sua casa.
habilitou, ele vai para o cadastro. Ali ele vai colocar o perfil da criança que ele deseja, a idade, cor, enfim, né? E assim, ele estando habilitado, ele já automaticamente está naquele processo e à medida que for surgindo a criança, ele vai sendo chamado, né? Se me permite ainda, nós temos um programa que chama Anjo da Guarda, é um programa que já ganhou até premiações, e esse programa é um programa do juizado que ele busca sensibilizar a sociedade para que ela, mesmo aquele casal, aquela pessoa, aquele empresário, enfim, aquele membro da sociedade que não quer adotar, ele possa de alguma forma minimizar os efeitos daquela criança que vive em situação de abrigamento. Por quê? Porque no programa de Guarda nós temos os padrinhos. Temos o padrinho afetivo, é aquele que quer acolher a criança. O padrinho provedor, que é aquele que quer contribuir mensalmente para alguma criança fazer um curso, ter alguma condição financeira. E tem aquele padrinho prestador de serviço. Eu sou dentista, eu sou médico, eu sou psicóloga, eu quero prestar meu trabalho voluntariado. Então, eu convido a sociedade a vir conhecer esse programa e engajar e compartilhar com nós dessas linhas, né, de empreendimento e de ação. Muito obrigada. Procure o juizado. E 1 minuto eu volto com mais nossa gente para você. Olha, cuidar das nossas crianças é a coisa mais importante que toda a sociedade deve fazer. Quando você cuida da criança, você está semeando um futuro. Quando você despreza a criança, destrata a criança, joga a criança à margem da sociedade, você está fazendo a mesma coisa com o futuro. Mesma coisinha. Dos nossos futuros, não é só o futuro daquela criança. Porque se você não investe em criança, ela com certeza, quando se tornar um adulto, não vai ter a índole necessária para ter uma boa convivência com todos nós. Então eu rogo a Deus mesmo, de fato, que você tenha se sensibilizado com esse programa. Quem sabe até você que está pensando em ter filho e não está dando conta, coloca primeiro como prioridade adotar alguém, adotar uma criança, fazendo uma criança feliz. Fazendo uma criança seu filho, sua filha, até você que já teve filhos ou não tem problema nessa área, pode adotar alguém também para construir um futuro dessa criança e trazer alegria para você. Porque criança, meu irmão, dentro de casa é uma bênção, é uma alegria incomparável. Bom, deixa eu apresentar não porque eu já falei aqui, só vou repetir mais uma vez, os nossos 2 livros de edificação espiritual, edificação cristã, que vão fazer a diferença na tua vida. O primeiro é esse aqui, o Chamado à Santidade. Eu já recebi testemunhos desse livro aqui, até de pessoas presas. Eu recebi uma carta uma vez de um presidiário da Papuda, lá em Brasília, e ele mandou uma carta para mim dizendo que a irmã dele levou para ele esse livro, comprou, adquiriu, levou para ele, e ele tinha sido transformado através deste livro. Uma pessoa presa, que hoje é livre, ela estava presa, era livre, por causa do livro, um livro radical, não é um livro tranquilo não, eu falo sobre coisas pesadas aqui, que fazem a diferença no comportamento de uma pessoa que quer ter uma vida cristã. Então está aqui um Chamado à Santidade, filma de novo para mim, Alex, está em todas as livrarias, mas eu vou dar um telefone para você adquirir com mais facilidade, tá? E o outro é esse aqui, o Oi Deus Sou Eu, que é um livro que a gente escreveu baseado na oração do Pai Nosso. Põe na tela aí para mim, o Alex. Oi Deus Sou Eu é um livro muito bom, muito bacana, muito edificante, que ensina que o Pai Nosso não é apenas aquela oração, aquela reza que deve ser repetida, ou um poema que deve ser reverenciado, ou um texto da Bíblia que deve ser pregado, não. A oração do Pai Nosso é mais do que isso. A oração do Pai Nosso é um roteiro de vida. Um roteiro de vida, que se a gente segue esse roteiro, nós vamos ter uma vida extremamente, com muito relacionamento com Deus, extremamente abençoada. Então, esses 2 livros, Chamado à Santidade e o Oi Deus Sou Eu, você pode adquirir no 3222-2843 ou 3254-1072. Está na tela aí. 3222-2843, esse é uma central que você vai ligar a hora que você quiser, pode ser meia-noite, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 da manhã, é uma gravação, você registra, olha, eu quero o Oi Deus Sou Eu, Chamado à Santidade. Alguém da equipe vai entrar em contato com você posteriori e aí a gente vai conversar. E o telefone 3254-1072 já é diferente, já é a editora. Você vai ligar
no horário comercial, vai ter alguém para te atender, vai ter alguém para conversar com você e você vai poder fazer o seu pedido. Vou repetir, hein? Põe de novo aí, Alex, perdão. Chamado à Santidade, tá aí o Chamado à Santidade, um livro muito bacana de edificação, e o outro é o Oi Deus, Sou Eu, tá bom? Que é baseado na oração do Pai Nosso. Se você adquirir os dois, tem um desconto muito bom, muito bacana para você. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Amanhã tudo de volta, quem sabe, queira Deus melhor, com a voz melhor pra gente fazer um programa aqui, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.